Verdades básicas cristãs. Parte 20. No vídeo anterior, vimos questões práticas sobre a ceia do Senhor, um memorial para lembrarmos o sacrifício de Cristo e vivermos em comunhão com o seu corpo. Ao longo da história surgiram muitas dúvidas e tradições humanas sobre como celebrar a ceia, mas entendemos que nem tudo tem regras rígidas na Escritura. Por isso, aprendemos a voltar sempre à palavra, discernir a unidade do corpo de Cristo e participar com fé, reverência e discernimento, lembrando que o pão e o cálice apontam para a nova aliança no sangue de Jesus. A ceia não é um ritual religioso, mas expressão viva de unidade, comunhão e descanso na obra consumada de Cristo. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com outras pessoas. Juntos, podemos levar a palavra de Deus ainda mais longe. Tendo visto a importância da comunhão e da mesa do Senhor como memorial vivo da obra de Cristo, agora avançamos para o fundamento que sustenta toda a fé e prática cristã, a palavra de Deus e a vida de oração. Vamos ao conteúdo. Bíblia e oração. Bíblia. Definição. A Bíblia significa livros, um conjunto de 66 livros, divididos em dois grandes conjuntos, chamados de Antigo Testamento e Novo Testamento. O Antigo Testamento é constituído por 39 livros. 5 livros da lei, que formam o Pentateuco ou a Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. 12 livros históricos, Josué, Juízes, Rute, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, Esdras, Neemias e Ester. 5 livros poéticos ou de sabedoria, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares ou Cântico dos Cânticos. 17 livros proféticos, 4 profetas maiores, Isaías, Jeremias, incluindo Lamentações, Ezequiel e Daniel, e 12 profetas menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. O Novo Testamento é constituído por 27 livros. 5 livros históricos, que são os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e o livro de Atos. 21 cartas, Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito, Filemon, Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João e Judas. O livro do Apocalipse. Composição. Estes livros foram incluídos na Bíblia por fazerem parte do cânon ou conjunto de livros reconhecidos como inspirados. Eles foram compostos por 40 autores, durante um período de tempo da ordem de 1500 anos, desde a época de Moisés ao final do 1º século. O conjunto do Antigo Testamento é o cânon judaico, que pode ter sido compilado por Esdras. Na época de Jesus, esse conjunto de livros era chamado de a Lei, os Profetas e os Salmos. O conjunto do Novo Testamento são os escritos dos apóstolos do 1º século, que se consolidou pelo 3º ou 4º século, após a geração apostólica, depois de transições e questionamentos, decorrentes de muitos livros apócrifos com doutrinas estranhas e heréticas, que começaram a circular, embora já existissem versões preliminares do cânon, mesmo antes do seu fechamento. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico e partes em aramaico, língua falada na Babilônia, como partes do livro do profeta Daniel e do livro de Esdras. O Novo Testamento foi escrito no grego mais popular, chamado grego koiné. Versículos e capítulos foram acrescentados, posteriormente, para facilidade de referência. No Antigo Testamento, os maçoretas já haviam introduzido alguma referência deste tipo, desde o século IX, e, no Novo Testamento, isso foi no século XVI, na época da Reforma. Originais e traduções. Não existem escritos originais, porque, naquela época, se escrevia em materiais perecíveis e eram feitas cópias. Existem muitos manuscritos antigos e um extenso trabalho para se chegar aos textos de nossas traduções.
As versões e traduções recomendadas são as baseadas no texto massorético do Velho Testamento e no texto recebido do Novo Testamento, com milhares de manuscritos e evidências, como as traduções da Sociedade Bíblica Trinitariana, edição revista e corrigida fiel ou outras edições mais recentes das versões revistas e corrigidas antigas de outras editoras bíblicas, em detrimento das versões e traduções modernas, ou contemporâneas, baseadas, principalmente, em apenas 2 manuscritos antigos do Novo Testamento, descobertos no século XIX, e com inúmeras e sérias alterações dos textos utilizados ao longo de toda a história da Igreja. Os livros apócrifos e deuterocanônicos. Embora tais livros não façam parte do cânon da Bíblia, amplamente reconhecido, faz-se necessário apresentar algumas considerações sobre os mesmos, em função de recorrentes perguntas sobre a diferença entre Bíblias, em especial os livros incluídos em Bíblias de edição católica. A palavra apócrifo significa oculto, enquanto a palavra deuterocanônico significa segundo cânon. Os apócrifos foram escritos no período entre o Velho e Novo Testamento. Os rabinos de Israel nunca os incluíram na Bíblia hebraica, por terem sido escritos em grego. A Igreja cristã primitiva debateu o status dos apócrifos, mas nunca houve consenso para sua introdução no cânon da Bíblia. O Novo Testamento faz referência ao Velho Testamento centenas de vezes, mas nunca se refere aos livros apócrifos. Apesar de terem sido, anteriormente, aceitos por muitos católicos, a Igreja Romana somente os adicionou, oficialmente, à Bíblia, no Concílio de Trento, ocorrido de 1545 a 1563, primariamente, como reação à Reforma Protestante, e para justificar algumas práticas condenadas na Bíblia, como oração pelos mortos, petições a santos no céu, adoração a anjos, doações de caridade pelos pecados. Os livros apócrifos contêm muitos erros, tais como ensino para mentir, justificação por obras, trato cruel aos escravos e ódio a samaritanos, idolatria, superstição e histórias fictícias, além das contradições com a Bíblia e devem ser vistos como documentos religiosos históricos, falhos e destituídos da autoridade e inspiração da Palavra de Deus. Os livros deuterocanônicos, apócrifos aceitos como segundo cânon, por católicos, são adições em Daniel, Salmo de Azarias, Cântico dos Três Jovens, História de Susana, Bel e o Dragão, adições em Ester, Baruque, Eclesiástico, Judite, 1ª e 2ª Macabeus, Tobias e Sabedoria. A Septuaginta, tradução da Bíblia hebraica para o grego koiné, entre o século III a.C. e o século I a.C., em Alexandria, continha 14 apócrifos. A Bíblia de Lutero e a versão King James, de 1611, os mantiveram, como um apêndice, entre o Antigo e o Novo Testamento, em suas edições iniciais, 1º Esdras, 3º Esdras, na Vulgata, que é a tradução da Bíblia para o latim, entre fins do século IV, início do século V, por Jerônimo, 2º Esdras, 4º Esdras, na Vulgata, Tobias, Judite. Adições a Ester, Ester 10 do verso 4 ao 16 e 24, na Vulgata, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque e a Epístola de Jeremias, Baruque 6, na Vulgata. Cântico dos Três Filhos, Daniel 3 do verso 24 ao 90, na Vulgata, História de Susana, Daniel 13, na Vulgata, O ídolo Bel e o Dragão, Daniel 14, na Vulgata, Oração de Manassés, no final de 2ª Crônicas, na Vulgata, 1º e 2º Macabeus. Alguns outros apócrifos são reconhecidos como canônicos pela Igreja Ortodoxa, 1º Esdras, 3º e 4º Macabeus, Salmo 151, Oração de Manassés, Salmos de Salomão e Odes, ou pela Igreja Síria, Salmo 151, 152 ao 155, de forma que a Bíblia Ortodoxa contém 78 livros, sendo 51 no Antigo Testamento. Existem muitos outros livros apócrifos, de todo tipo, incluindo a época do Novo Testamento, com grande influência de heresias diversas e do gnosticismo, pensamento filosófico religioso sincrético que tentou se imiscuir nas doutrinas cristãs, nos primeiros séculos da Igreja. Tema central. O tema central da Bíblia é Jesus Cristo, Filho de Deus e a redenção pelo sangue do Filho de Deus que se fez carne. A Bíblia revela verdades que o homem jamais poderia descobrir por si mesmo. Qualquer alternativa ou abordagem humana, intelectual ou filosófica, poderia chegar apenas a supor a existência de Deus, Romanos 1 verso 20, mas não poderia revelar o caráter de Deus, como um ser pessoal de amor ou a origem,
responsabilidades e destino final do homem. A Bíblia é a autoridade final em termos de assuntos que se referem a Deus. Ela é a palavra de Deus revelada, que sempre permanece, apesar de todos os ataques que tem sofrido ao longo dos séculos, como os ataques da filosofia materialista, negando a espiritualidade, negando um sentido maior no universo, ataques da teoria da evolução, negando a criação de Deus e ataques mais recentes dos teólogos modernistas, negando a verdade e a inspiração da Bíblia. A negação é, muitas vezes, sutil, como quando se diz que a Bíblia contém a palavra de Deus ao invés de ser a palavra de Deus. 2 Pedro 1 verso 21. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. 2 Timóteo 4 versos 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Isaías 40 verso 8. Seca-se a erva, e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Mateus 5 verso 18. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Mateus 24 verso 35. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Obrigada por assistir até aqui, não percam os próximos vídeos. Graça e paz, irmãs e irmãos.